Aleluias. Glorificado e exaltado é o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo, meus amados irmãos, com gloriosa e amada paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Bispo Edson, da Igreja Apostólica Noiva do Cordeiro. Venho aqui dar início a mais um programa intitulado A Verdade que Liberta. No livro de Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, esta passagem aqui nos mostra a chamada de Abraão. Nós vimos que, sem dúvida, é uma das partes mais citadas nas Escrituras Sagradas, essa passagem. Nós vimos aqui a história da redenção, não só de Israel, mas como também de toda a humanidade, que começa com a gloriosa chamada de Abraão, aleluia a Deus. E nós podemos dizer que é o patriarca, conhecido como o pai na fé. E nós vimos aqui nessa chamada de Abraão, Deus ele começa a construir, né? Deus começa a construir aqui alguns valores. Um cenário para a formação de um povo eleito. E através deste povo escolhido, todos os demais povos da terra viriam a ser abençoados e salvos. Aleluia a Deus. Mas nós vemos que isso é algo que se tornou possível para as nossas vidas no dia de hoje. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, aleluia a Deus. O mais ilustre descendente de Abraão, conforme diz lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6. Esta chamada de Abraão, ela está dividida em 7 promessas. Isso mesmo. O chamado de Abraão está dividido em 7 promessas. Primeiro, ele fala: far-te-ei uma grande nação. Segundo, abençoar-te-ei. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Quarto, e tu serás uma bênção. Quinto, abençoarei os que te abençoarem. Sexto, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E sétimo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, nós vimos aqui: far-te-ei uma grande nação. Deus cumpriu esta promessa a Abraão lá no livro de Números, no capítulo 23 e versículo 19. E em Deuteronômio, no capítulo 1 ao versículo 10. Está escrito lá: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. E eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. Nós vimos que tem se multiplicado o número dos eleitos de Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 7, ao falar da grandeza dos descendentes de Abraão, Moisés ele também disse assim, Moisés: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos, juízos tão justos como toda a lei que Deus nos propôs. Aleluia a Deus. Nós vimos que aqui eles estavam reconhecendo a grandeza da nação de Israel. O próprio Salomão pediu a sabedoria para liderar aquela grande nação de Israel, dizendo assim: olha, dá-me, pois, agora a sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir esse grande povo, um povo que é tão grande, um povo que é tão numeroso. Quem poderia julgar esse tão grande povo? O próprio Salomão pediu para Deus isso. E aqui nós vimos a segunda parte, ele fala: abençoar-te-ei. Deus cumpriu esta promessa.
abençoando tanto Abraão como os seus descendentes, lá em Gênesis capítulo 13 e versículo 2, em Gênesis também 29, versículo 13. E nós vimos que, em Gênesis 26, versículo 12, nós vimos que Isaac, naquela terra, no mesmo ano ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. No livro de Números, no capítulo 6 ao versículo 24, o Senhor ordenou que os descendentes de Abraão eles fossem abençoados, assim como ele disse assim: o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, lá em Números 26, 24, no capítulo 6, versículo 24 e 26. E nós vimos que em Provérbios, no capítulo 10, versículo 22, está escrito assim, que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não nos acrescenta dor. Qual é a promessa que você tem da parte de Deus? Deus prometeu fazer de mim, de você, uma grande nação. De abençoar aqueles que nos abençoam, amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam. A promessa de Deus é que nós não iríamos nem precisar de tantas bênçãos, porque nós seríamos a bênção em pessoa. Deus tem promessa para você. Mas seja você uma bênção. Aonde você passar, seja uma bênção. E nós vimos aqui, na terceira parte, ele fala: engrandecerei o teu nome. Deus tem cumprido estas promessas, pois o nome de Abraão ele é respeitado no mundo inteiro, amados. O nome de Abraão é respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas. Nós vimos que as 3 maiores religiões que existem no mundo é o cristianismo, islamismo, o judaísmo. E mais da metade da população mundial tem Abraão como pai espiritual. É uma referência nos dias de hoje. E Deus quer que você seja uma referência, homem de Deus. Deus quer que você seja uma referência, mulher de Deus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 9, o Senhor disse a Davi: olha, eu fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Lá em Isaías, no capítulo 66, no versículo 20, o Senhor fez uma promessa aos descendentes de Abraão, dizendo: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Na quarta parte ele fala: e tu serás uma bênção. Deus tem cumprido estas promessas em nossas vidas. Abraão foi uma bênção para o mundo inteiro, conforme diz lá em Romanos 4,13. O Senhor ele fala para mim e para você lá em Isaías, no capítulo 51, versículo 2: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu chamei, e abençoei e multipliquei. Aleluia a Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinho, aleluia a Deus. Todos se orgulharam de serem filhos de Abraão. Mateus, no capítulo 3, versículo 9, nós vimos que Paulo afirma que os da fé é que são filhos de Abraão, conforme também em Gênesis 3, versículo 7, aleluia a Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 9, lá está escrito assim: de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Aleluia a Deus. A quinta parte, nós podemos dizer assim que abençoarei os que te abençoarem. Deus também tem cumprido essa promessa através dessa história. Pois aqueles que têm abençoado Abraão e os seus descendentes têm sido recompensados por Deus. Nós vimos lá no livro de Gênesis, no capítulo 27 e versículo 27 ao 29, Isaac confirmou a bênção de Abraão sobre os seus filhos, sobre o seu filho Jacó, aleluia a Deus, dizendo o quê?
Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê o orvalho do céu, ele disse, e da exuberância da terra, e a fartura do trigo, e essa fartura sirvam para os povos, as nações que vão te reverenciar. Senhor de teus irmãos, os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. É lá em Gênesis 27 em diante. Aleluia a Deus. Jesus ele está afirmando que se fizermos alguma coisa aos nossos irmãos, estaremos fazendo a nós mesmos. E por isso nós seremos recompensados, aleluia a Deus. Ele está falando aqui das boas obras, aleluia a Deus. No Salmo 126, no Salmo 122, lá e no versículo de número 6, está escrito: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Quando nós oramos pela paz, não só pela nossa paz, mas como pela paz dos outros, o Senhor, ele acaba prosperando as nossas vidas, em todos os sentidos. A sexta parte, nós podemos dizer que amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus também ele tem cumprido esta promessa através da história de Abraão. Pois todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra o povo judeu, através dessa história aqui, essas pessoas não têm ficado impunes. Os adversários de nossas vidas não têm ficado impunes. Conforme diz lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 20. Nós vimos que o profeta Balaão reconheceu que não podia amaldiçoar a quem Deus abençoava. Lá em Números 23, no versículo 8. Está escrito que Deus converteu a maldição em bênção. Deus converte hoje toda a palavra contrária da sua vida em bênção. Seja abençoado nesse dia de hoje. Seja abençoada nesse dia de hoje. Está escrito que o ímpio, ele se deu muito mal por se levantar contra os descendentes de Abraão. Aleluia a Deus. Quem é que vai se levantar contra o povo de Deus e ficar impune? Aleluia a Deus. E a última parte que eu vou colocar aqui para você: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus também tem cumprido essas promessas na minha e na sua vida. Você está aí hoje, com vida, com saúde, tem o que comer, tem o que vestir, tem uma casa para reclinar sua cabeça, porque você tem sido uma família bendita. Você tem sido um homem bendito, uma mulher bendita, aleluia a Deus. Agradeça a Deus, você só tem motivo para agradecer ao Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, está escrito o quê? Que tendo previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. A missão de Abraão era esta: abençoar, levar a bênção de Deus por onde quer que ele passasse. E assim é você também, meu amado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por mim e por você no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse ao povo gentil, chegasse até a mim, até você, através de Jesus Cristo. E você está aí prostrado, achando que não tem mais jeito para essa situação. Quem fez a promessa? Foi Deus. Aleluia a Deus. Foi Deus que fez as promessas para você, aleluia a Deus. Deus, ele cumpre o que diz. As suas promessas na vida dos seus servos. Quando nós somos abençoados por Deus, essa bênção, ela serve para outras pessoas que estão ao nosso lado também. Nós fomos chamados por Deus para sermos uma bênção, para sermos abençoadores de outras vidas. Muitos querem ser abençoados,
mas são pessoas egoístas, que só pensam em si próprias, aleluia a Deus, acumulando a bênçãos apenas para si mesmo, para si própria. Porém, Deus, ele chamou Abraão para ser uma bênção, tanto aos seus descendentes, como para todos os outros povos também. Que Deus te abençoe. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção.